Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é George e o tema do nosso seminário é Perspectivas e Desafios na Gestão do Abastecimento de Água em Porto Seguro. Esse seminário faz parte do componente curricular Fundamentos das Ciências e Tecnologias Ambientais, do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais da Universidade Federal do Sul da Bahia. O trabalho ele foi orientado pelo professor Leonardo Evangelista Moraes e a equipe é composta por Cristiane Macena, Graziele Matias, Luciana Oliveira, Ayala Fernandes e George Martins. O objetivo geral desse trabalho é revisar o Plano Municipal de Saneamento da cidade de Porto Seguro, especialmente no que tange ao abastecimento de água. Isso porque, quando nós falamos em saneamento, é importante destacar que ele não envolve apenas o abastecimento de água, envolve esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais, gestão de resíduos sólidos, limpeza urbana, mas o nosso trabalho ele vai se relacionar diretamente com a questão do abastecimento de água. Tá? Para a realização desse trabalho, houve um levantamento bibliográfico e análise documental, sobretudo relacionado ao Plano Municipal de Saneamento Básico do município. Antes de mais nada, é importante delimitar a nossa área de estudo. Então, a localização de Porto Seguro ele está situado no extremo sul da Bahia, na região imediata Eunápolis-Porto Seguro, anteriormente denominada de microrregião de Porto Seguro. O município ele tem uma área de aproximadamente 2.285 km² e é constituído desde 2005 por 5 distritos. Fora Porto Seguro, sede, nós temos Arraial da Ajuda, Trancoso e Vale Verde. O município ele é limitado, ele faz fronteira aí com outros municípios, Santa Cruz Cabralha, Eunápolis, Itabela, Itamaraju e Prado. É banhado pelos rios Caraíva, Rio dos Frades, Corumbau e Buranhém. O clima é o tropical úmido, ou seja, um clima que apresenta temperaturas elevadas ao longo do ano, chuvas abundantes e bem distribuídas também ao longo do ano. A principal formação vegetal original é a Mata Atlântica, mas também com áreas de manguezais e restingas ao longo do litoral. Na verdade, a ideia de analisarmos a questão do abastecimento de água no município se faz presente, se faz urgente também, por conta do aumento demográfico ocorrido na região nos últimos tempos. É possível perceber, através da análise desse gráfico, que houve uma evolução no crescimento demográfico do município nas últimas décadas. Então, analisando inicialmente a tabela, é possível perceber que, em 1991, a população era de 34.531 habitantes. Já no censo de 2010, já era de 126.929. Isso representa um crescimento extremamente acelerado nas duas últimas décadas. É possível perceber, no gráfico abaixo, que entre as décadas de 60 e 90, o crescimento ocorreu de maneira bem lenta. Porém, dos anos 90 até o ano de 2019, com projeções de simulação do IBGE, é possível perceber que esse crescimento ocorreu de maneira acelerada. E, obviamente, isso vai impactar diretamente em alguns recursos, sobretudo na questão do abastecimento de água no município. Tá? Aqui, nós trazemos para vocês alguns dados históricos sobre a política do saneamento básico no Brasil. Na verdade, desde o século XVI, com a questão da escavação do primeiro poço para abastecimento no Rio de Janeiro, passando por obras do aqueduto Rio Carioca, em 1620. No ano de 1744, nós temos a construção do primeiro chafariz no Rio de Janeiro. Em 1893, criada a primeira repartição de água e esgoto na cidade de São Paulo. Já no século XX, em 1940, comercialização dos serviços de saneamento, e surgem alguns programas a partir da segunda metade do século XX. Nós temos aí a criação do Planasa, que é o Plano Nacional de Saneamento. Ele foi criado, na verdade, em 1969, no período do governo militar, e ele foi instituído a partir de 1971. Tá?
Nós temos, no ano 2000, a criação da ANA, que é a Agência Nacional de Águas, e nós temos também o SNIS, que é o Sistema Nacional de Informações e Saneamento. No ano de 2007, há o lançamento do PLANSAB, que é o Plano Nacional de Saneamento Básico. Daí a gente precisa analisar o seguinte: qual a diferença, então, desse PLANSAB de 2007 para o PLANASA de 1971? Já que um é o Plano Nacional de Saneamento, o outro Plano Nacional de Saneamento Básico. Na verdade, esse novo Plano de Saneamento Básico, ele vai englobar algo que o PLANASA não contemplava, que é a participação popular para a confecção do saneamento ou das normas de saneamento para o país, certo? A partir dele, então, é criado e é estabelecido a municipalização do saneamento. E desde então, algumas regras criadas para a expansão desse saneamento básico nos municípios do país. Importante, então, analisarmos o arcabouço legal que sustentou o Plano Municipal de Saneamento Básico de Porto Seguro. É bem verdade que, se todas essas políticas elas foram instituídas aqui, a partir de 2007, com a municipalização do saneamento, nós não podemos simplesmente entender ou acreditar que tudo vai começar em Porto Seguro exatamente nessa data, certo? Então, nós temos aqui, em 2007, a instituição aí da Política Nacional do Saneamento. Entretanto, a fundamentação legal ela ocorre alguns anos antes, certo? Nós temos a Política de Gestão do Saneamento Básico estabelecido a partir de uma lei federal no ano de 1995, certo? Que é a Lei 8.987. Dando seguimento a essa regulamentação, foram instituídas algumas normas gerais para licitação, contratação. E aí foi foi publicada a Lei Federal 11.079, em 2004. No entanto, ele vai ganhar forma a partir da Lei 11.444, de 2007. Mas aí, se tratando do município de Porto Seguro, é importante também estabelecer que o marco regulatório para a Política de Saneamento Básico Nacional não acompanhou o mesmo período, o de Porto Seguro não acompanhou o mesmo período que o marco regulatório nacional, uma vez que foram estabelecidas algumas leis municipais e essas regulamentações, a partir de 2017, ganharam mais força. No ano de 2017, foram promulgadas algumas leis. A Lei 1.357, que vai dispor sobre o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas e Concessões para o Desenvolvimento Sustentável de Porto Seguro. Ainda no ano de 2017, a Lei 1.358, que dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico de Porto Seguro. A Lei 1.359, também do ano de 2017, que vai dispor sobre a regulação de serviços públicos delegados de Porto Seguro, sobre a criação de agências de regulação de serviços, funcionamento, e a Lei 1.360, também de 2017, que vai dispor sobre as criações do Fundo Garantidor dos Serviços Públicos e Desenvolvimento Sustentável de Porto Seguro. Há alguns decretos também importantes, estes já do ano de 2018, o 9.218, que aprova o Plano Estratégico para a Gestão de Prestação de Serviços e de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, no período aí de 2017 a 2036, e o Decreto 9.219, que aprova e institui o Plano Municipal de Saneamento Básico Participativo do município de Porto Seguro e dispõe sobre a aprovação de medidas para implantação e supervisão do Plano Municipal de Saneamento. Pois bem, todo esse arcabouço legal, ele vai estabelecer o processo de concessão e abastecimento de água no município. Na verdade, esse processo, ele ocorreu de maneira licitatória
junto à Empresa Baiana de Água e Saneamento, que é a Embasa, e a Embasa ela ganha essa licitação a partir do ano de 95, com prazo para atuar no município até o ano de 2015, ou seja, 20 anos aí de concessão para o serviço ser prestado pela empresa. A partir da publicação do Plano Municipal de Saneamento Básico, foi instituído o Comitê Gestor desse plano estratégico, que possui, entre outras atribuições, o de monitorar a prestação dos serviços e de abastecimento de água. Entretanto, é importante destacar que, se o prazo de concessão para o serviço da Embasa era de 20 anos e começou em 95, esse prazo ele vai se findar no ano de 2015. Então, o contrato findado ficou uma lacuna, ficou um espaço. Apenas em 2018, o Executivo Municipal iniciou um novo procedimento licitatório, dessa vez já prevendo a participação de empresas privadas no certame. Mas isso por quê? A previsão aí de empresas privadas no processo licitatório, ele já está regulamentado. Vamos falar mais adiante, mas isso acontece porque, a partir do ano de 98, já há uma permissão de privatização de serviços públicos sob o âmbito federal e estadual no fornecimento de água. Então, há um interesse, vamos dizer assim, do município, sobretudo da gestão municipal atual, em promover essa privatização do serviço público de água, a fim de tentar modificar o processo até então existente. Existe uma judicialização do processo. Essa judicialização do processo ela só ocorreu também por conta que, no ano de 2017, foi criado um comitê gestor para o Plano Estratégico de Saneamento Básico. Esse comitê gestor, ele prevê uma participação popular muito grande. Então, foram realizados alguns levantamentos junto à comunidade e simplesmente houve uma suspensão nesse processo de privatização da água no município. Isso porque a população ela não se sentia representada nesse processo privatizado, tá? Essa privatização, como eu comentei agora há pouco, sobre os recursos de fornecimento de água, teve seu marco regulatório no ano de 1998. Então, a partir de então, foi possível que empresas privadas, desde que participem de licitação, possam fornecer determinados recursos, sobretudo no que diz respeito ao fornecimento de água para os municípios. Esse processo aí, ele teve apoio tanto da esfera federal quanto estadual para ser instituído, certo? E aí, a gente precisa analisar que de lá para cá, ou seja, do final da década de 90 até maio de 2020, nós tínhamos 6% dos municípios brasileiros, ou seja, dos 5.570 municípios do país, 6% deles, isso representa 334 municípios, já com serviços privatizados, no que diz respeito ao fornecimento de água. Na Bahia, 2 cidades, elas já apresentam privatização desse serviço, que são os municípios de Caetité e de Itabuna, tá? Só que o grande detalhe hoje é fazer com que esse processo ele não crie mais distorções ou mais disparidades socioeconômicas. Então, o grande desafio é impedir ou minimizar a segregação socioespacial, promover a universalização do acesso à água tratada e manter custos compatíveis com a capacidade de pagamento pelos usuários dos serviços. Isso por quê? Porque as experiências até então implantadas de privatização, elas não surtiram o efeito desejado para a população. Muito pelo contrário. Então, populações aí de baixa renda simplesmente ficaram com o serviço comprometido por conta do encarecimento do custo aí desse novo serviço, tá? Na verdade, a nossa pesquisa, para criar um parâmetro e se tornar algo
muito mais didático, nós analisamos o Plano Municipal de Saneamento Básico do município e, a partir dele, estabelecemos uma matriz SWOT. Ou seja, traçamos ali as potencialidades, as fraquezas, as ameaças. Uma vez que o plano, ele sendo estabelecido, é importante que a gente possa perceber quais são as forças, as fraquezas, oportunidades e ameaças, para que, a partir de então, pudéssemos sugerir algumas melhorias para o serviço prestado. Então, dentre as forças que identificamos, nós temos o processo participativo de submissão e aprovação, iniciado com o diagnóstico usando indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioambientais, estabelecimento de objetivos e metas para a universalização dos serviços, a definição de programas e projetos e ações e a previsão aí do detalhamento futuro do planejamento dos programas e ações, bem como procedimentos para avaliação, monitoramento e revisão do plano municipal, a cada 4 anos. Então, essas seriam as forças do Plano Municipal do Saneamento Básico de Porto Seguro. Quanto às fraquezas, nós identificamos que a necessidade de investimentos amplos e de alto custo, dependente de decisão de concessionárias ou permissionárias do combate às perdas do sistema de distribuição de água, dificuldade da avaliação e de monitoramento, excesso de burocracia e ausência de estratégias de enfrentamento e inibição de criações de áreas populacionais irregulares. Com relação às oportunidades, promover a governança e sustentabilidade dos recursos hídricos, possibilidade de ampliação na cobertura da rede de abastecimento, que hoje contempla 78,26% da população, implantação de agência de regulação no contexto de prestação de serviço e saneamento básico em Porto Seguro, ampliação da participação na gestão dos serviços, acesso aos programas de apoio no âmbito financeiro das redes estaduais e federal, além de possibilidade de liberação de recursos através de emendas parlamentares. E com relação às ameaças, ocupação imobiliária irregular, não cumprimento ou cumprimento parcial do plano estratégico em razão dos conflitos de interesses entre os atores, descontinuidade nos projetos e ações planejadas e assoreamento dos recursos hídricos. É importante destacar que, quando nós levamos em consideração potencialidades e fraquezas, nós estamos falando das potencialidades e fraquezas relacionadas ao plano, certo? Que é inerente ao próprio plano e ao ambiente onde ele está sendo prático. Quando nós relatamos aqui oportunidades e ameaça, são as oportunidades e ameaças que o mercado oferece, ou seja, que o ambiente externo oferece. Então, importante destacar que, ao falar de potencialidades e fraquezas, isso é um caráter interno, ou seja, são características internas. Quando falamos de oportunidades e ameaças, estamos falando do ambiente externo, aquilo que pode ser oferecido como ameaça ou que pode ser uma oportunidade de melhoria nas estratégias de fornecimento do saneamento básico, ali, ou na questão mais precisamente da água, do fornecimento de água para o município. E aí o grupo, ele propõe algumas intervenções. Após a análise do plano, nós trazemos também algumas possibilidades de intervenções. Melhorar os mecanismos de diálogo e negociação com a concessionária ou permissionária do serviço de abastecimento. Melhorar a transparência da gestão com o intuito de promover parcerias com instituições de fomento, especialmente visando financiamento de baixo custo, incluindo aí fundações internacionais, por se tratar de um município com forte apelo histórico, cultural e turístico, e relacionar processos sem abrir mão dos instrumentos de monitoramento e controle. Além disso, como intervenção também, nós propomos elaborar, instituir e monitorar de maneira participativa estratégias de enfrentamento e inibição de criação de áreas populacionais irregulares, implementar programas de habitação popular de modo a inibir ocupação imobiliária irregular e promover ações de enfrentamento às construções não autorizadas,
melhorar os instrumentos de monitoramento, controle e participação social na gestão do sistema, implementar a política municipal de recursos hídricos, certo? Então, com base nisso, o grupo conclui que, uma vez conhecendo o Plano Municipal de Saneamento da cidade de Porto Seguro, por meio da revisão e análise dos volumes que o compõem, foi possível compreender o mecanismo adotado pelo município para a gestão dos serviços de abastecimento de água. Assim sendo, foram identificadas forças, oportunidades, fraquezas e ameaças existentes, dando ensejo à elaboração da matriz SWOT correspondente. Sabendo da iniciativa do Executivo Municipal em promover um chamamento público no qual empresas privadas poderiam participar do certame e atuar como permissionárias na execução dos serviços de abastecimento de água, foi realizada uma breve análise do cenário de privatização no saneamento e de suas implicações, onde constatou-se que, em 2 experiências ocorridas em municípios baianos, a sociedade não teve suas demandas atendidas de modo satisfatório. Além disso, a necessidade de melhorar os sistemas de monitoramento e fiscalização dos serviços é uma realidade que não poderá ser ignorada ou minimizada, caso haja a contratação de empresa privada, em razão de sua finalidade, que são de lucro financeiro em primeiro lugar. É importante dizer que o Plano Municipal de Saneamento Básico de Porto Seguro foi elaborado de modo fundamentado na legislação vigente. Permitiu a participação da sociedade, que se deu tempestivamente. No entanto, é importante melhorar os mecanismos de escuta e de participação da sociedade, com ênfase nos desdobramentos às sugestões apresentadas. A revisão que está prevista para se dar em 2021 será uma oportunidade para preencher as lacunas existentes, apresentar os resultados da execução do plano estratégico e verificar a situação das fraquezas e ameaças identificadas. Com isso, nós encerramos essa nossa apresentação. Eu espero que tenha sido de bom proveito para vocês e agradecemos a atenção de todos. Um abraço.